E aí, turma linda? Poucos games conseguiram trazer o espírito dos anos 80 tão bem quanto GTA Vice City. Lançado em 2002 para o PlayStation 2, o game trouxe uma mistura de capirotagens ilícitas, carros, perseguições, temas coloridos e uma atmosfera que marcou a indústria e os fãs da franquia até hoje. E para começar a fazer um esquenta para o lançamento de GTA 6 esse ano, bora dar uma espiadinha em GTA Vice City e analisar a trilha sonora completa. Vem com nós! Grand Theft Auto Vice City é um daqueles games que conseguiram ir além da condição de uma simples jogatina para se transformar numa referência cultural. Ele foi desenvolvido pela Rockstar North e levou a mesma fórmula de mundo aberto em 3D feita antes em GTA 3 para uma nova direção. A Rockstar criou uma versão fictícia de Miami que foi inspirada também na estética e na cultura popular dos anos 80, e o resultado foi um game colorido e cheio de personalidade para a época. A história acompanha Tommy Vercery, um cara ilícito ligado à família mafiosa Forelli, que chega a Vice City depois de passar 15 anos na prisão. Ele é enviado para a cidade para representar os interesses da organização, mas sua primeira negociação termina bem mal. O dinheiro e as substâncias ilícitas desaparecem e Tommy passa a tentar descobrir quem foi o responsável por tudo isso. E a partir daí, a história deixa de ser apenas uma investigação e passa a mostrar a ascensão de Tommy no mundo das capirotagens da cidade. Sua trajetória é uma das partes que mais chama a atenção no game, porque Tommy começa a trabalhar para outras pessoas, fazendo trabalhos para diferentes organizações ilícitas. E aos poucos ele vai conseguindo dinheiro, influência e depois propriedades na cidade. Quem está jogando vai acompanhando essa evolução através das cutscenes e também pela própria jogabilidade. E à medida que Tommy vai conseguindo seu espaço na cidade, o próprio jogador também vai progredindo no game. Mas outra coisa que chama a atenção é a cidade. A ambientação de Vice City é uma das maiores forças do game e foi construída a partir de referências de filmes, séries, música e cultura popular dos anos 80, misturando praias, hotéis, mansões, boates, áreas industriais e bairros com menos recursos. Tanto é que referências a obras como o filme Scarface, de 1983, e a série Miami Vice, de 1984, são importantíssimas. Mas GTA Vice City não é apenas uma reprodução de um filme de gangster. Ele pega várias dessas referências e constrói um universo próprio. Tanto é que a jogabilidade foi uma evolução para a franquia na época, porque Vice City refinou a ideia de mundos abertos tridimensionais e trouxe uma ambientação ainda mais característica, permitindo ao jogador mais liberdade para explorar a cidade, subtrair veículos sem permissão, realizar diferentes missões e participar de atividades secundárias. Já o sistema de propriedade é importante porque se aproxima da jogabilidade da história. Tommy vai adquirindo negócios e propriedades, isso faz parte da progressão como personagem e da narrativa, trazendo também uma sensação de crescimento para quem está jogando o game. Pausa rapidinho aqui no vídeo para convidar vocês para conhecer o meu livro O Fabricante de Bonecas. Uma história que mostra como ser mais humano está muito mais ligado às nossas atitudes do que apenas à nossa carne. Escaneiem o QR Code na tela ou cliquem no link da descrição. A recepção de GTA Vice City foi positiva demais, se tornando um sucesso de vendas e um dos melhores games de sua geração, chamando demais a atenção tanto da crítica quanto do público. Sua importância não foi construída apenas ao longo dos anos pela nostalgia. Ele trouxe algo próprio, juntando uma boa história, personagens que chamam a atenção e uma baita jogabilidade para a época, se tornando também uma grande representação dos anos 80 nos games. Existem muitos games mais modernos, com mapas maiores, gráficos mais bem feitos e sistemas bem mais complexos. Mesmo assim, GTA Vice City continua chamando a atenção até hoje.
Isso mostra uma baita diferença entre qualidade gráfica e identidade artística, porque os gráficos de Vice City envelheceram, mas a direção artística manteve a qualidade. A cidade ainda traz uma sensação única para o jogador e mostra logo de cara a proposta desse mundo nas jogatinas. A grande força de GTA Vice City está na combinação de elementos que se conectam, a história de ascensão de Tom Vercetti, a cidade inspirada em Miami, a estética dos anos 80, as referências culturais e a liberdade de exploração trabalham juntos para criar um universo fora da curva. A Rockstar conseguiu criar uma cidade que parecia diferente de qualquer outro lugar, com um protagonista com personalidade forte, interpretado pelo infelizmente falecido Ray Liotta, sendo a primeira vez que um grande ator de Hollywood fez um personagem principal de um game da franquia GTA. GTA Vice City conseguiu fazer algo que nem sempre é fácil: criar uma experiência simples de entender, divertida de jogar e que conseguiu ir além do tempo. É um game que não perdeu sua personalidade e continua importantíssimo na memória de muitos fãs. Mas não pense que esqueci algo também importantíssimo sobre o game: a famosérrima trilha sonora. Ainda bem. Mas antes de continuar, bora já deixar o like maroto e se inscrever no canal ativando o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre GTA aqui no canal. Quando se fala em GTA Vice City, é impossível não falar da trilha sonora. O game conseguiu transformar a música numa das partes mais importantes da experiência. E mais do que apenas colocar músicas famosas para tocar nas rádios do game, a Rockstar revolucionou o sistema das rádios no nível nunca feito antes na franquia e que ajuda a construir a própria identidade da cidade Vice City. A música ajudou demais esse cenário a ganhar vida nas jogatinas, e o rádio foi a melhor ferramenta para isso. Mas um detalhe importante é que a trilha sonora não se resume só nas músicas licenciadas das rádios, porque GTA Vice City também tem um tema original que aparece logo na abertura do game e foi composto por Lex Horton. E esse tema tem uma função diferente das músicas das rádios. As músicas ajudam a trazer a cultura musical dos anos 80 para os ouvidos de quem está jogando, enquanto o tema principal tem uma identidade própria. O som eletrônico, marcado principalmente por sintetizadores, combina demais com o visual de Vice City. É uma trilha curta, mas funciona como uma assinatura sonora do game, porque antes do jogador começar as jogatinas, a música já traz o clima desse universo. Depois disso, as rádios entram em cena. A Rockstar criou estações musicais oficiais como a V-Rock, Flash FM, Fever 105, Wave 103 e outras, sendo que cada uma toca estilos musicais diferentes entre si. A V-Rock, por exemplo, se concentra no heavy metal, no hard rock e no rock clássico. As músicas de bandas como Iron Maiden e Twisted Sister e de artistas como David Lee Roth e do infelizmente falecido Ozzy Osbourne trazem uma baita imersão para quem gosta desses estilos. Já o Wave 103 se concentra no New Wave, Synth Pop e Gothic Rock, trazendo bandas como Tears for Fears, New Order e The Cure. Isso só para dar uma pequena amostra do quanto essas rádios fazem diferença demais na narrativa do game. Essa diversidade é importantíssima também porque não deixa que o game trate os anos 80 como se fossem apenas uma coleção de músicas pop, porque a década tinha vários estilos, públicos e cenas musicais diferentes, e Vice City tenta representar essa variedade através das diferentes estações de rádio. Assim, o jogador não fica apenas escutando uma grande seleção de músicas, ele de fato está escutando uma programação de rádio que existe dentro do universo do game, e esse é um dos motivos que faz a trilha sonora continuar na memória de muitos até hoje. Muitos elementos do game do início dos anos 2000 envelheceram, o que mostra que esse game faz parte de uma geração bem anterior.
Mesmo assim, as músicas continuam funcionando, porque cada jogador criou suas próprias experiências durante as jogatinas. A rádio fica nas mãos de quem está jogando. Você entra no carro, escolhe a estação e continua sua jornada. E não só isso. Na versão para PC, você pode selecionar suas próprias músicas para serem tocadas numa rádio própria para isso. Uma ferramenta oficial feita pela própria Rockstar North. Por isso, a trilha funciona em vários níveis. As músicas das rádios fazem o jogador sentir que está entrando numa época diferente, enquanto o tema original de Lex Horton ajuda a fazer com que esse mundo de Vice City se torne mais real para os ouvidos. Mas chega a ser injusto chamar a trilha sonora de GTA Vice City de apenas uma baita playlist. Ela é muito mais do que isso. A Rockstar conseguiu transformar o rádio em parte do próprio mundo do game. E as músicas não apenas acompanham o que está acontecendo na telinha, como ajudam a construir a atmosfera da história. É por isso que a trilha é lembrada até hoje, porque ela fez o jogador viver uma versão dos anos 80 dentro de Vice City. E essa combinação de música e interação fez Vice City se tornar um dos maiores exemplos de como o áudio pode transformar o game em uma experiência que vai além das jogatinas. Mas vou deixar os links do tema de abertura e de uma playlist com algumas estações de rádio do game aqui embaixo para vocês ouvirem e tirarem suas próprias conclusões. E aí, já jogaram GTA Vice City? Estão animados para o lançamento de GTA 6 ou não é para tanto? Vamos trocar ideia aqui nos comentários. Bora conhecer também meu trabalho autoral e meu livro O Fabricante de Bonecos, nos links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas nesse mundão cabuloso do YouTube, clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.